Salve, galera! Professor Heitor Ferreira, iniciando aí com vocês, terceirão, mais uma aula aqui. Bom, galera, nossa aula hoje tá muito interessante e vou dizer para você, galera, é um dos temas mais queridinhos na parte de história, na parte de sociologia e filosofia nas provas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o imperialismo, sobre a África e a Ásia e os seus desdobramentos. Mas antes, galera, eu preciso de uma ajuda de vocês. Vocês já estão concluindo o ensino médio, mas a opinião de vocês vai ser fundamental para o ano 2021, para os nossos futuros alunos aí do terceiro colegial. Então preste muita atenção, vai aparecer um QR Code para você, já faça a sua contribuição para a gente. Vamos lá. Este ano estamos com um currículo novo para o ensino fundamental, em que os professores estão com novas diretrizes para o ensino e aprendizagem dos estudantes do primeiro ao nono ano. A partir de 2021, teremos um novo currículo para o ensino médio. Um currículo que faça mais sentido, que atenda às expectativas dos estudantes nessa etapa de ensino. Nele, conterá uma parte flexível onde os estudantes poderão escolher em que área de conhecimento querem se aprofundar de acordo com o seu projeto de vida. Nesse momento, esse documento está em construção e a primeira versão está com consulta pública para que todos participem dessa construção. Professores, gestores, comunidades e estudantes, é importante que você participe desse momento de construção do novo ensino médio. Para isso, pedimos que acesse o QR Code para participar da consulta pública que está disponível até amanhã. Nele você verá um questionário para os estudantes. Queremos ouvir vocês, para que juntos possamos construir diretrizes para o ensino médio, atendendo às expectativas de vocês. Galera, muita atenção. Eu preciso que vocês façam esta contribuição, porque votar, dar a opinião de vocês, terceiro colegial, vai ser vital para o ano de 2021 e para os nossos alunos de ensino médio. Então eu espero poder contar com vocês. E agora eu estou aqui à disposição. Vamos iniciar nossa aula. Eu quero ver você interagindo conosco, mandando suas dúvidas, porque eu quero receber dúvida pra caramba e tirar todas as suas dúvidas neste ano tão importante que é o seu terceiro colegial. Bom, para a gente começar a falar de imperialismo, olha só, vamos pensar no seguinte. Quando eu penso em imperialismo, nós já começamos a visualizar uma situação bem interessante. Por quê, professor? O imperialismo, olha só, ele é fruto e ele vai acontecer no contexto do final do século XIX e começo do século XX. Professor, o que isso significa? O final do século XIX e o começo do século XX vão demarcar para a gente duas grandes informações no que tange ao imperialismo, tá? Mas quais são elas? Primeiramente, eu tenho que entender o seguinte contexto. Aonde vai acontecer o imperialismo, eu tenho que compreender que não havia uma potência mundial dominante. Então, olha só, aqui eu estou falando de um cenário pós-primeira e pós-segunda Revolução Industrial. Eu tenho muitos países fortes, mas não há ainda um país hegemônico. Olha que interessante. O que mais, professor? Como cenário de antecedentes, nós precisamos pensar em algumas coisas. Quais? Eu tenho o pan-eslavismo,
eu tenho o pan-germanismo, eu tenho o pan-americanismo. Então, olha que interessante. Eu tenho várias potências, tá? O pan-germanismo e o pan-eslavismo vincula-se aí à Europa. O pan-americanismo, obviamente, aos Estados Unidos da América, que já estão ascendendo aí ao poder de forma maciça. Caraca, professor, que legal. E o que isso significa? O pan-eslavismo, os povos eslavos criam rivalidades com os povos germânicos. O pan-eslavismo fica vinculado ali perto do leste europeu, o pan-germanismo nos entornos da Alemanha. Ah, legal, professor. E aí o que vai acontecer? O pan-americanismo é uma tentativa de defesa dos Estados Unidos dentro do contexto americano. Então, eu tomo conta. Nossa, professor, né? Tudo isso no contexto que antecede o imperialismo? Sim. Então, tem muita coisa para a gente debater nesta aula. Tranquilo? Sabendo disso, uma pequena introdução. Vou liberar para o print, tá? Eu quero que você marque lá o Pergunta pro Heitor. Vamos compartilhar aí para a gente ver como que está a interação. E já vou atualizar as nossas interações, ver se tem alguma dúvida. Então, vou liberar aí para você fazer o seu printzinho. Fez o print da tela. Agora eu já vou apagar a nossa primeira lousa, né? Viram muitas hoje. E já vou observar se tem alguma coisa da nossa interação aqui para a gente começar a conversar. Parece que o pessoal ainda... Júlio, o que é o pan-eslavismo? Aqui é a formação de um grupo, Júlio, que tem uma cultura similar aos povos ali próximo da Rússia, ali no leste europeu. Então, os povos eslavos, tá? O pan-germanismo próximo à Alemanha e o pan-americanismo aos Estados Unidos. Sabendo dessa primeira informaçãozinha básica, né, do Júlio já está respondida. Quem tiver mais dúvida, manda aí, né? Não se acanhe. A nossa mediadora aqui, Janaína, sensacional, tá? Mandando muito bem, só vem dúvida top, mas é vocês que têm que comparecer aí. Então vamos seguir aqui, jovens. Eu costumo pensar no imperialismo e fazer um marco divisor. Como assim, professor? Quando eu penso em imperialismo, eu gosto de determinar com bastante clareza o final aqui do século XIX e o começo do século XX. Aqui nós vamos pensar de forma bem consistente em torno do imperialismo e o neocolonialismo, claramente. Ah, professor, beleza, mas e o que isso significa? Final do século XIX, eu tenho um evento chamado de Conferência de Berlim. Certo? A Conferência de Berlim acontece para a gente entre o 1884 e o 1885. Tá? Em Berlim, né? Já sabemos, na Alemanha. O que foi, professora, Conferência de Berlim e qual a sua contribuição para o imperialismo? É bem tranquilinho. Olha só, você, aluno terceiro colegial, tem que saber isso. Vai cair na sua prova. Vai cair. A Conferência de Berlim, ela vai propor para a gente o que nós chamamos de partilha da África. Olha só que interessante. A partilha da África. Como assim, professor? A partilha da África acontece apenas com os países europeus. Legal. Como partilha? Imaginemos aqui, né, que a África venha a ser uma pizza. Olha que interessante. E aí, nós vamos fatiar os pedaços da África. Como?
parte vai para a Alemanha, uma parte vai para a Inglaterra, uma parte vai para a França, uma parte vai para a Itália. Olha que legal. E assim vai, né? Cada potência europeia pegou a sua fatia da África. Professor, mas por que eles fizeram a partilha da África? Muito simples. Eu vou partilhar a África neste momento pelo simples fato de evitar disputas territoriais e conflitos. Então eu partilhei, cada um pegou a sua fatia, né? Eu tenho várias potências no mesmo perfil, mesmo padrão. A partilha diminui e vai tentar retardar aí a eclosão do que nós chamamos de Primeira Guerra Mundial, que vai vir a acontecer em 1914. Tranquilo? Aqui nós temos a partilha da África, final do século XIX, Conferência de Berlim. Sem novidade. Agora vamos para a segunda parte, início do século XX. No início do século XX, nós vamos ter aqui o que nós chamamos de ocupação da Ásia. Olha que interessante. No começo do século XX, a Ásia foi ocupada, não foi partilhada. Se ela foi ocupada, significa que nós teremos na Ásia o que nós vamos chamar de corrida imperialista para ver quem vai pegar os territórios na Ásia. Sem novidade, sem novidade. Europa, com todas as potências, já de conhecimento, Portugal, França, Inglaterra, Itália, Suíça, e assim se vai. A América tem um representante chamado de Estados Unidos da América, e a Ásia tem um representante que nós chamamos corriqueiramente de Japão. Aí vem a pergunta. Professor, o Japão está na Ásia e vai participar da ocupação da Ásia? Vai. De que forma? Agora, olha só. Quando eu penso em Europa, vários países, América, Estados Unidos, Ásia, Japão, por que os Estados Unidos e o Japão vão participar da ocupação da Ásia? Porque teremos uma corrida imperialista por vias desta ocupação. E aí tem um detalhe que nós temos que marcar. Os Estados Unidos têm uma relação com o Japão diferente. Os Estados Unidos obrigaram o Japão a abrir o seu mercado para o mercado norte-americano. Em uma época em que o Japão era uma grande economia feudal, com o shogun, chamado de shogunato, os Estados Unidos, para os seus navios militares, apontam para o Japão e dizem: ou abre o mercado ou eu vou bombardear. O Japão, obviamente, abre o mercado e passa a ocupar um posto de potência imperialista na Ásia. Ele começa a explorar a Ásia. Olha que interessante. O Japão, asiático. Beleza, professor. A corrida imperialista do início do século XX tem a ver com a eclosão da Primeira Guerra Mundial? É claro que sim. Mas antes de chegar nisso, nós temos que entender muitas outras coisas, tá? Aqui nós fechamos mais uma partezinha da aula. Já sabemos o que foi a Conferência de Berlim com a partilha da África e a ocupação da Ásia, mas agora tem muitos desdobramentos que veremos na próxima lousa. Mas agora vou sair da frente, o printzinho e interaçãozinha no nosso bate-papo, né? Já faço seu print, porque eu estou apagando. Vamos ver se nós temos algumas dúvidas aí para essa galera do terceirão, o terceirão maior que eu já dei aula, tá? Vai ser bem legal. Isso aqui tá bem bacana. Só que eu quero vocês participando. A pergunta do Márcio: todos os países da Europa tinham direito a essa partilha?
Márcio, as principais potências, sim, tá? Alguns impérios, por exemplo, o Império Austro-Húngaro, que ainda não tinha um grande espaço, acabava não tendo todo esse acesso. Então, não era de forma igualitária. E, claramente, isso vai gerar rivalidades entre eles, o que é natural. Beleza? Vamos seguir aqui, porque o tempo está passando. Sabendo dessas primeiras informações básicas, vamos começar a pensar no seguinte, tá? Dentro do que nós chamamos de imperialismo e neocolonialismo, o famoso novo colonialismo, nós temos que compreender algumas relações. Tá? Quais são elas? Dentro desta ideia de imperialismo e neocolonialismo, enquadra-se claramente algumas interpretações interessantes. Quais são elas? Primeiramente, lembra que eu falei há pouco do Japão? Tá? Então, o Japão, neste momento, tem uma grande importância, porque ele sofre a influência dos Estados Unidos da América, a abertura comercial. Para a gente começar a entender esta influência, eu tenho que compreender que o Japão, de forma antecipada, dentro da Ásia, se rendeu ao capitalismo e, por se render ao capitalismo, passa a exercer uma forma de domínio. Ah, legal, professor, agora eu já tenho esse panorama, eu já sei o que foi a Conferência de Berlim, né? A partilha da África, a ocupação da Ásia. O que mais que eu preciso compreender? Eu preciso entender que o imperialismo e esse novo colonialismo do final do século XIX e começo do século XX, ele vai vir ancorado em duas importantes teorias. Quais são estas teorias? Nós temos que compreender a existência do darwinismo social, e do evolucionismo social. Não dá para a gente pensar em imperialismo final do século XIX, começo do século XX, partilha da África, ocupação da Ásia, sem pensar nas teorias. Por quê, professor? Estas teorias aqui são as famosas justificativas para a ocupação. Então, muita atenção, porque este conteúdo desaba nas provas, na parte de história e também na parte de sociologia e filosofia. Muita atenção, que eu vou liberar para você bater o printzinho rápido. Na próxima lousa vamos falar do darwinismo social e do evolucionismo. Lembrando, se quiser, dá um printzinho, marca lá, pergunta para o Heitor, manda suas dúvidas que eu vou atender a todos na medida do possível. E agora, o print, porque nós já vamos seguir. Temos uma pergunta interessante aqui. A Evelyn pergunta se o imperialismo é a mesma coisa do neocolonialismo. Evelyn, embora eles aconteçam juntos, tá? Existe uma variação. O imperialismo é uma forma de ocupação primitiva e extração de lucro, e o neocolonialismo é um processo de nova colonização, é a ideia de atração. Eles são bastante parecidos em ideias e teorias. O Guilherme perguntou, a Croácia teve influência? Guilherme, a Croácia não tem aí grande participação neste momento, tá? Os países de maior influência nesta fase, nós vamos demarcar a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França, Portugal, Suíça, entre outros. Tranquilos? Vamos seguir aqui, porque agora nós vamos chegar na parte mais importante desta ideia do imperialismo e do neocolonialismo, que são as duas teorias. Então, vamos lá. Dentro das duas teorias, vamos jogar as teorias aqui.
nós temos que entender algumas coisas. Quais são elas? Primeira teoria. Lembra que eu falei para vocês do darwinismo social? Professor, o darwinismo social vai falar de evolução igual Darwin? Eu não estou falando, tá, daquela ideia da seleção natural das espécies, que você vai ver em biologia. O darwinismo social vai trabalhar qual quesito? Ele trabalha o processo de fortalecimento de um grupo barra uma classe dominante. Aqui eu não vou dizer para você que as demais serão extintas ou que elas não conseguirão se adaptar. Elas vão sofrer bastante. Simples, não tem novidade. A teoria que tem mais recorrência e tem mais força teórica é o evolucionismo social. Esse cai bastante. Como assim, professor? Nós temos aqui o evolucionismo social. O evolucionismo social, ele é interessante, sabe por quê? Porque ele vai selecionar a humanidade, teoricamente, em 3 grupos. Tá? Como assim, professor? Eu tenho um grupo que ele vai chamar de bárbaro. Eu tenho um grupo que ele vai chamar de primitivo. E eu tenho um grupo que vai ser chamado de civilizado. Olha que interessante. Bárbaro, primitivo e civilizado. O evolucionismo social vai fragmentar esses 3 grupos em continentes. O grupo que ele atribui a terminologia de bárbaros está na onde? No continente africano. Segundo o evolucionismo social, o continente africano é bárbaro. E se é bárbaro, não tem um espaço para polimento, para evolução. Então o bárbaro acaba sendo e pode ser explorado. Exemplo para você enxergar isso, aquele filme chamado Diamante de Sangue mostra um pouco dessa exploração neocolonialista e imperialista sobre a África. Então, o continente africano deve ser explorado. Olha que interessante. Sem muita novidade até aí. O grupo 2, chamado de primitivo, está relacionado a 2 continentes. Aí eu tenho o continente asiático e o continente americano. E aí, por fim, o civilizado, que é o continente europeu. Galera, o que acontece neste momento? Com o darwinismo e o evolucionismo social, a prática do imperialismo começa a se tornar vigente. E aí, cria-se aquele estereótipo. A África é o fardo do homem branco. Olha que interessante. Quando eu crio a ideia de que a África é o fardo do homem branco, eu crio aqui uma missão civilizatória. E aí eu olho essa África como o fardo do homem branco e eu penso, um fardo cheio de riquezas, cheios de diamantes, de metais preciosos, um comércio amplo. E aí eu olho para o imperialismo e pensa num fardo prazeroso de carregar. Partindo desse pressuposto, nós temos a forma de justificar o motivo pelo qual o continente africano recebe um atraso tão grande mediante, por exemplo, o continente americano e asiático. Tudo isso por um motivo óbvio. Este processo de a Europa querer se beneficiar neste contexto. E aí vale a pena lembrar que tudo isso vai acontecer em um cenário em que o imperialismo vai anteceder a Primeira Guerra Mundial
gerando assim um grande mal-estar social e uma concorrência muito forte entre as potências europeias, fazendo com que, no ano de 1914, venha a eclodir a Primeira Grande Guerra, fruto e um reflexo, uma consequência deste imperialismo, desta partilha na África e da ocupação asiática. Então, a gente vai encerrando por aqui. Terceirão, muita atenção no imperialismo e nesse neocolonialismo. Esses conteúdos certamente estarão na sua prova. Espero ter contribuído. Qualquer dúvida, manda lá no Pergunta pro Heitor. Um grande abraço e valeu, boas provas!